O que você enxerga aí do futuro da construção? Qual que é a sua visão, né? Como é que... Porque assim, você abandonou a construção convencional. Hoje é só modular. É só modular, abandonei. Cara, eu acho assim, eu enxergo que é uma questão realmente um caminho... Já falei isso aqui, né? Vou repetir, mas um caminho sem volta a partir do momento que as pessoas começarem a realmente entender quais são as vantagens. Eu não acho que a gente vá parar de ter a obra convencional, mas eu acho que a gente vai crescer muito em outras vertentes e outro sistema construtivo. Hoje, né, muito pela pandemia, quando o Fê falou, né, sobre a questão da urgência em relação aos hospitais, a gente tem isso até hoje, né? Acho que as pessoas perceberam isso lá na pandemia e trouxeram isso para a sua vida. Pô, eu tenho dinheiro para construir e eu vou esperar 1 ano e meio, 2 anos para minha casa ficar pronta. Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre novos sistemas e como esses sistemas são mais tecnológicos em relação a outros sistemas mais antigos e as pessoas começarem a morar num lugar desse, a viver num lugar desse, aí que começa o crescimento que já iniciou, mas eu acho que vai vir o grande boom, né? Porque a gente tem vários sistemas termoacusticamente falando mais evoluído, materiais mais sustentáveis, velocidade maior, enfim. Conseguir implementar tudo isso e as pessoas começarem a enxergar esse valor, eu enxergo que esse é o caminho, assim, e é mágico, né? A gente estava até falando isso aqui hoje agora de pouco. É mágico quando você começa a viver tudo isso, né? Porque... Sem perder o design, né? Sem exato. Perder o acabamento. Exato. A gente tá lá, desenvolveu alguns protótipos lá dentro de fábrica. Cara, quando você olha aquilo... Que tem um viés muito parecido do que, né, o nosso sistema, pelo menos, é um sistema que tem os 16,5 de uma parede de tijolo, por exemplo. A gente tem também a parede de 20, o painel de 20. Quando você olha aquilo, você fala, cara, isso aqui... Eu acho que eu venho, né, acabei não... O Danilo já sabe, mas eu venho de uma família de corretores de imóveis, né? Ah, sim. Né, meu avô, meu pai... Eu também trabalhei muito tempo como corretor. Então tá muito enraizado na gente o valor, a valorização do imóvel, né? O bem. Eu acho que a principal barreira comercial, né? Vamos dizer assim, existe a barreira da consciência, da conscientização, que é a sustentabilidade e tal. Mas a principal barreira comercial, eu acho que ela já foi quebrada, que é o quê? Que é a casa não perder valor comercial, né? Vamos dizer assim, isso para mim já tá superado. Pelo menos isso eu vejo na minha região, ou seja, já está superado. Se é de steel frame, se é de alvenaria, se é modular, se a arquitetura agrada, se o local é bom, se dá tudo certo, entendeu? Então, assim, eu acho muito importante essa questão. Para você lá, ainda é um questionamento isso ou não, quando as pessoas pensam no modular, em relação ao se depois a casa vai ter valorização ou não? Não, a gente nunca atendeu tanta incorporadora como mesmo? hoje. As incorporadoras hoje descobriram o modular, a construção industrializada, como uma forma de retornar o seu dinheiro mais rápido. Esses sabem fazer a conta de valor presente. Sim, né? claro. O dinheiro na mesa, né? Enfim, se você pode fazer uma obra em 1/3 do tempo, por que você vai demorar ali né, como eu disse anteriormente, ficar exposto a tantas variáveis? Incorporadoras de casas ou de casas? Casas. Enfim, a gente hoje, os incorporadores viram que eles podem não só vender o lote, mas eles podem inclusive já vender a casa pronta num curtíssimo prazo de tempo e fazer o seu ganho ser escalado, né? Por exemplo, dentro do modular, quanto você acha que hoje representa as obras comerciais, as de saúde e as residenciais? O residencial... Eu deveria ter esse número, eu não tenho. Mas mais ou menos, assim, o residencial tem crescido. O residencial eu acho que é o que está mais para trás. Tá. Por quê? Porque as pessoas, quando pensam em fazer a sua própria casa, elas têm mais preconceito ainda. Elas falam, não, tem que fazer de tijolo, tem que fazer de concreto e tudo mais. Enfim, as pessoas, quando falam da sua própria casa, elas ainda têm um receio maior.
Acredito eu que o que puxa os números do modular sejam os comerciais. Tá. O movimento vai vir daí, eu acho, né? O comercial, porque é o cara que realmente vê o valor presente, né? Loteadores, incorporadores, eles olham realmente com muito bons olhos isso. Realmente o loteador é um... Que assim, antes os loteadores, né? Eles apresentavam projetos, né? Assim, tentando ao máximo já fazer com que você sonhasse com a casa. Se ele puder oferecer a casa junto, ele aumenta o VGV em muito, né? E Evandro, essas incorporadoras são incorporadoras de altíssimo padrão. E elas hoje viram que se você apresenta a casa pronta, o cliente ele já não tem mais aquele preconceito de escolher na hora ali, na planta, se quer fazer de alvenaria ou de um sistema industrializado modular. Quando ele entra na casa, ele bate na parede, o toque-toque lá, que já não tem mais a casa com toda aquela elegância, design, acabamento que qualquer outra casa convencional consegue ter, o modular também tem. Ele vai falar assim, pô, aonde que eu assino? Sim. O preço fechado, ali, a casa com um alto padrão de acabamento, feito em 1/3 do tempo, é uma relação ganha-ganha. Sim. A gente comercializou a Casa Anio pronta. Eu nunca tive um argumento sobre o sistema construtivo. Nenhum, zero. Nunca ninguém questionou aquele sistema construtivo. A gente falou isso no primeiro bate-papo, né? As pessoas questionam se a casa está adequada ao programa de necessidade que ele tem, ao que ele precisa. Se ela tem 3 quartos, suíte, enfim, o que ele precisa ali, o que ele almeja em relação a uma casa. Mas quanto ao sistema construtivo, isso só vem antes. Depois que vê pronta, ela é... E o jeito que você fez, né, Danilo? Ou seja, tem um intangível ali, né? A hora que você entra, tudo com uma decoração... assim, de altíssimo padrão, né? Vamos dizer assim, realmente, que quando eu visitei lá já tava pronta, né? Então, assim, então realmente o cara, ele não tem como argumentar, e sem contar que o visual, ele é muito... O preconceito, ele é muito maior, né? Quando você chega num formato que, apesar dele ser um processo modular, ele não transparece isso, ele não... Sim, as pessoas têm medo de estar lá um monte de container empilhado um em cima do outro, uma casa toda quadrada, sem design. Hoje não tem isso. Não tem muito pelo contrário. E só complementando a sua pergunta, Evandro, o porquê do setor comercial tá puxando a fila aí do modular, muito porque a principal vantagem do modular é a rapidez. Sim. E quanto mais rápido um negócio entra em operação, né, você já começa a ter lucro. É dinheiro no bolso. Então é ROI, Return on Investment, né? Na veia, a gente costuma falar, payback. Tá. E disso, o modular é imbatível também.